Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem. Hoje eu tenho uma história meio curiosa para contar para vocês. Não é uma história minha, é uma história que está na mídia. Inclusive está divulgada lá no site do Antagonista. Tá? Há bastante tempo atrás, tem uma pessoa que faleceu em 98. O nome dele era Sadao Higuchi. Ele foi tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos. E o próprio Paulo Henrique Amorim, lá atrás, bastante tempo atrás, antes do Sadao Higuchi morrer, ele denunciou na Band que o Sadao Higuchi internalizava recursos ilegais do exterior por meio do escritório do Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira, esse que é compadre do Lula e que por acaso é o advogado do Lula, né? Mas esse Sadao Higuchi, ele tinha uma propriedade bastante grande, chamada Sítio Engenho da Serra, e também conhecido como Los Fubangos. E é curioso que essa propriedade, em 26 de agosto de 2016, um pouquinho antes da Marisa morrer, mais especificamente 6 meses antes dela falecer, ela adquiriu essa propriedade. É interessante, gente. Uma pessoa, 6 meses antes, vai e adquire uma propriedade. O curioso disso é que ela adquire essa propriedade, veja bem, supostamente assim, até sem condições de ter, né? Porque tudo que eles têm é de amigo e o amigo do amigo, e de repente surge isso que estava sendo mantido em sigilo porque está no inventário da Marisa Letícia. E foi pedido sigilo sobre esse inventário, para que o povo não tivesse conhecimento do que estaria sendo inventariado. E mais curioso ainda, o fato dela ter comprado essa área rural, né, esse sítio, no mesmo dia em que ela foi indiciada pela Polícia Federal no esquema do triplex no Guarujá. Nesse dia mesmo, ela registrou em cartório a compra dessa área rural. E a gente vai observando que as coisas são bem interessantes. Porque esse Sadao Higuchi, ele, segundo o que eu li até no próprio site do Antagonista, ele faleceu, como diz lá no site do Antagonista mesmo, né? Ele teria falecido em situações bastante controversas, bastante complicada, uma forma estranha. Circunstâncias nebulosas envolvem a morte desse homem em 98. Veja bem, em 98 ele foi tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos, era sempre amigo de Lula. Morre em circunstâncias nebulosas. Lembre que eu gravei um vídeo aí falando do quão curioso é que as pessoas que envolvem Lula, que circulam à volta dele, acabam morrendo em situações assim estranhas, né? Sabe, o cara se atira o cara pensa que é passarinho e se atira do alto do prédio. Aconteceu lá com o prefeito do PT, antes do Celso Daniel, lá, acho que é o Toninho do PT. Eu acho que ele achou que era passarinho e se jogou do prédio. Ele deve ter pensado que ele tinha criado a asa. Aí aqueles caras, tudo que em volta da morte do Celso Daniel, teve gente que, sabe, de repente morreu vítima de um assalto
Assim, claro, todo mundo está sujeito a assalto, eu entendo, tu entendes, ele entende, nós entendemos, vós entendeis, eles entendem. Acho muito lógico que possa acontecer com qualquer um. Mas menos lógico, acho, quando acontece justamente com uma pessoa que está envolvida numa coisa tão grande quanto essa. Apesar de que as mortes envolvendo o Celso Daniel foram também interessantes, porque eram de pessoas assim, bastava a pessoa ter conversado com o Celso Daniel, ou ter visto o Celso Daniel na noite, na véspera, no dia anterior, enfim, anterior ao sumiço dele, enfim, já era, puxa, o cara apareceu morto. Foram mortos ali em torno de 8 a 10 pessoas, eu acho que 10 pessoas, se não me engano. E cada uma numa situação bem interessante, um acidente estranho. Sabe, o caso, por exemplo, do Teori Zavascki, gente. O Teori Zavascki, veja, ele pegou o helicóptero do dono de um lugar que ele estava indo para um outro lugar. E o dono desse local era o dono do helicóptero. E que por acaso, inclusive, morreu junto com ele. E esse helicóptero dá uma pane no helicóptero. É interessante porque, veja bem, para você que está me ouvindo aí, meus camaradas, meus queridos amigos, entenda, existem pesquisas que dizem que avião é mais seguro que elevador. E eu acredito nisso, porque você veja bem, de vez em quando acontece, claro, um acidente de avião, né, um acidente aéreo, acontece, claro. Mas não costuma cair avião como chuva, não. Sabe? Não é assim. O avião, quando ele cai, ele tem motivos muito, muito sérios, muito lógicos. Por exemplo, é uma manutenção mal feita, uma manutenção que não foi feita, é um erro na montagem, sabe? São coisas assim. Sabe? Não é comum um avião cair. O avião, ele é um método de viagem, um método de transporte dos mais seguros. Tanto você pode observar aí, puxa, os grandes políticos viajam de avião. Se não fosse tão seguro assim, ninguém viajava mais de avião, entendeu? Mas tem uma segurança muito grande. E vai o Teori Zavascki viajar num avião, num helicóptero, e esse helicóptero cai. O Eduardo Campos vai de um lado para o outro e o avião dele cai, né? Daí nós temos aí também uma coisa que eu queria ter falado no vídeo de ontem e acabei não falando, não sei por que cargas d'água, mas eu estou sentindo no coração que eu devo falar isso. Quem lembra da situação daquele time de futebol de Santa Catarina, meu Deus, a Chapecoense, que morreu o time todo naquela viagem para lá da Bolívia, lá, aquelas terras lá. Muito bem. Aquele avião, embora ele fosse de uma outra empresa, uma empresa aérea lá de fora, não é uma empresa aérea brasileira, e uma empresa aérea, inclusive, complicada, tal. Mas naquela ocasião estava rolando um teleco-teco, caixa de fósforo aí, que o Exército poderia fazer uma intervenção no Brasil. Era uma coisinha assim, a boca miúda, ninguém fala muito abertamente sobre intervenção, porque a intervenção ela é mal vista. Tem muita gente que demoniza isso, né, por ignorância mesmo, mas tudo bem. Bom, então estava vendo esse boato de que poderia haver uma intervenção ali. E eu entendo, lendo a história mais ou menos como ela aparece, veja, morreu todo um time de futebol numa viagem de um país comunista, que inclusive ele teria saído da Bolívia para ir para
Bom, ele estava saindo de um país ali, Bolívia, para ir para a Colômbia, uma coisa assim, ou da Colômbia para ir para a Bolívia, era uma coisa parecida. E esse avião cai. Eu entendi isso, gente, e vocês podem chamar do que quiserem, vocês podem falar o que quiserem, eu não estou preocupado com a opinião de ninguém não, tá? Mas eu entendi isso lendo a resenha do que aconteceu, né? Relendo isso na minha mente, eu entendo isso como tendo sido um recado dado às Forças Armadas, do tipo, não saiam às ruas, porque vocês verão aviões caindo como chuva. Porque veja bem, o Foro de São Paulo, ele não é brasileiro. Ele ele nasceu em São Paulo, tendo na liderança o Fidel Castro, o Lula, e inúmeras outras pessoas, mas também tem inúmeros órgãos internacionais, inclusive as Farc, estão envolvidas com o Foro de São Paulo. Esses grupos, Lula, Fidel, Farc, o próprio o índio lá, o Evo Morales, o Maduro, enfim, essa corja toda, o modus operandi deles é terrorismo, gente. E o terrorismo envolve explodir avião em pleno voo. Envolve o sequestro de aviões e o desvio do avião de um lugar para o outro. Envolve incendiar ônibus no meio da rua. Envolve o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o contrabando de armas. Envolve o assalto aos cofres públicos da forma que o PT vem operando no Brasil. Entenda, eu não estou aqui para levantar teoria de conspiração, até porque eu não tenho o hábito de ver comunista debaixo da cama, não. Tá? Meu problema não é ver comunista debaixo da cama. Meu problema é ver comunista andando no meio da rua, esse que é o meu problema. Embaixo da cama eu sei que não está. Tá? O problema não é ver comunista embaixo da cama, ou bater uma asa de mosquito, tô achando que é comunista, não é isso não. Vocês têm que entender uma coisa, o comunista se infiltrou de tal forma na nossa sociedade, nos meios sociais, não só brasileiros, de tal forma que você ver um avião caindo em determinado lugar, pode ter certeza que tem um recado para a autoridade local. Tá? Muito embora aquele avião nem seja de origem nacional, mas tinha gente brasileira dentro daquele avião. Gente, os tentáculos desse povo são muito grandes. Não esqueçam, eles desviaram 10 trilhões aproximados dos nossos cofres públicos. Aproximadamente 10 trilhões de reais. E esse dinheiro está espalhado por tudo quanto é canto, em casas, apartamentos, não só na forma de imóveis, né, que eles compraram imóveis, eu creio que compraram vários imóveis, mas também tem casas alugadas, como aquele apartamento que o Gedel usava, que estava com 51 milhões de reais lá dentro na Bahia. Então tem disso aí em todo o Brasil. E não só com dinheiro, mas tem também com armamento, com droga e com munição suficiente para custear qualquer ato terrorista necessário. Eles têm isso em moeda sonante. Eles devem ter, no mínimo, uns 7 a 8 bilhões de reais. No mínimo. Estou falando besteira. No mínimo, entre 70 a 80 bilhões de reais em moeda sonante à disposição. Bilhões de reais. Não estou falando milhões, não. É bilhões com B de bola. Tá? Em torno de 70 a 80 bilhões em moeda sonante. Pronto para ser pego, para ser usado em qualquer circunstância necessária. Então acorda, gente. Vamos à luta. Vamos à luta que, olha, tá maravilhoso. E outra coisa, quero aproveitar aí, quero agradecer a todos vocês que estão aí comentando, compartilhando, curtindo. Quero agradecer a cada um dos que fizeram qualquer comentário ali.
Não me interessa o tipo de comentário, pode comentar sim, tá bom, é isso aí, gente. Aqueles que estão criticando, maravilha. Aqueles que estão criticando a crítica, muito bom. Aqueles que estão elogiando, ótimo. Aqueles que estão falando mais ou menos, perfeito. Eu não quero que ninguém pense como eu, não. Pelo contrário, é melhor que não pense como eu. Diria para cada um de vocês, não me sigam, também estou perdido. É melhor que não me sigam. O que eu sei é o que a vida me mostra. Eu não passei 60 anos na janela, não, gente. Eu não passei 60 anos debruçado na janela, eu fui viver. E eu vivi. Cada tapa que levei me ensinou alguma coisa. Cada bordoada que levei me ensinou alguma coisa. Cada crítica que vocês estão deixando está me ensinando alguma coisa. Estou aprendendo e muito e quero mais, é isso. Eu quero que você critique, eu quero que você bata, eu quero que você arrebente, não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente que atrás vem gente. E aproveito para dizer, diga tudo e não me esconda nada. Vem, preciso da tua informação. Um grande abraço. Deixa nos comentários. Vou procurar seguir os comentários de vocês. Um grande abraço. Paz.